Hello, crianças! Ó, quem voltou? Pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo anterior, que a gente falou sobre a multipolaridade do mundo, como que evoluiu da bipolaridade à multipolaridade, hoje a gente vai entender um processo anterior, tá, pessoal? A geografia política e as relações internacionais, como que isso se deu e como que a gente chegou a esse patamar, ok? Como reconhecido por todos os analistas da área internacional, a ordem mundial ela se alterou assim mais radicalmente com os resultados da Segunda Guerra Mundial, quando dois processos de magnitude mundial atingem o núcleo e a periferia desse sistema, tá? Primeiro, pessoal, a gente resultou em alguns acordos do pós-guerra, como a Conferência de Yalta, quando as duas maiores potências naquela época, aliadas no conflito, estabeleceram termos de partilha de suas respectivas esferas de influência. A União Soviética ela ampliou seu domínio e estendeu até o centro da Europa, incluindo a porção oriental da Alemanha, enquanto os Estados Unidos assumiram o controle estratégico da porção ocidental do continente, do Atlântico e de boa parte da bacia do Pacífico, após infligir ali uma pesada derrota às forças japonesas, ok? Com esse novo equilíbrio de poder envolvendo essas duas superpotências, constituía-se assim essa nova ordem desta feita de natureza bipolar, União Soviética, Estados Unidos, uma configuração geopolítica inédita na história das relações políticas entre as nações do mundo. Aqui a gente tem o general Alfred Joe assinando os termos de rendição, tá? Aqui, uma foto extremamente antiga desse período pós-guerra, que são líderes do mundo. Esse bonitão aqui, ó, tenho certeza que vocês conhecem, tá? Stalin. Aqui uma imagem de como foi a explosão. Essa aqui é uma imagem real, pessoal. Depois vocês perguntem ao professor de Química e de Física de vocês um pouco sobre a bomba atômica, que é interessantíssimo, tá? Isso aqui é uma imagem real da explosão de uma das bombas atômicas. Se eu não me engano, foi a bomba de Hiroshima que gerou essa imagem aqui. Aqui, pessoal, nós temos um navio com os japoneses, tá? Com os soldados americanos falando assim, se rende que nós joga outra bomba se vocês der trela, tá? E os japoneses, eles tinham a cultura de não rendição, tava todo mundo pronto para lutar a qualquer momento. Então, aqui foi onde foi assinado o termo de rendição dos japoneses. E aqui, mais ou menos, uma divisão para a gente entender como que aconteceu. Isso aqui é a União Soviética, pessoal, daquela época. Essa parte rosa aqui inteirinha, tá? Aqui, todo que era de domínio dos Estados Unidos. Aqui a gente tá falando de domínio na questão de influência, tá? Não significa que ele tava literalmente lá dominando tudo. Mas tava, de certa forma. O que aconteceu, pessoal? A Alemanha ficou bem no meio dessa briga aí. A Alemanha perdeu as duas guerras. A Alemanha tinha que ser proibida de entrar em guerra para sempre. Só faz destruição para perder a guerra. E aí passou um muro em cima da Alemanha. Se você estivesse na parte oriental da Alemanha, que era a parte socialista, você não poderia visitar uma pessoa que morava no lado capitalista da Alemanha, tá? Isso perdurou durante anos, inclusive a queda do Muro de Berlim, ele foi um dos marcos para o fim dessa Guerra Fria que rolou entre Estados Unidos e União Soviética. Aqui, pessoal, alguns dados sobre quem pertencia a quem, mas de certa forma, pessoal, isso aqui, ó, só ficou nomeado nesses números aqui para vocês entenderem quais são os países que participavam da União Soviética: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Cazaquistão, Geórgia, Letônia, Lituânia, Moldávia, esse nome que eu não sei falar, Rússia, esse outro nome também que eu não sei falar, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão, Transcaucásia e Carelo-Finlândia, que não constam no mapa, tá? Mas essa galera toda aqui fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época. A Guerra Fria, pessoal, aqui a gente tem a influência da OTAN, tudo que tá em azul, OTAN, Estados Unidos, ok?
Aqui nós temos os outros aliados da parte capitalista. Quem fez o Pacto de Varsóvia estava aqui vinculado com a Rússia, com a parte socialista do mundo. Países socialistas que estavam vinculados com a URSS, outros países que também eram vinculados com a URSS. Os que não quiseram se aliar a ninguém, teve. E aqui em pontinhos vermelhos nós temos as guerrilhas comunistas e as guerrilhas anticomunistas em azul. Aqui, pessoal, muito importante aqui, assim, Cuba. Cuba foi uma pedra no sapato dos Estados Unidos a vida inteira, aqui, ó, Cuba. Por quê? Porque era um país no meio da América que resolveu ser socialista e se aliar à Rússia. Só que Cuba, pessoal, aqui, ó, nesse minúsculo negócio aqui onde tá meu laser aqui, tem capacidade de voltar mísseis e armas para os Estados Unidos, e a Rússia tinha acesso direto, ok? Preocupação muito grande dos Estados Unidos na época. Mas a Guerra Fria foi um período que não teve guerra, que não teve conflito. Mentira! Não teve conflito mundial. Mas nós tivemos a Guerra das Coreias em 1953, onde a gente tem uma Coreia socialista e uma Coreia capitalista, tá? Nós temos os países não alinhados em 1955, a invasão da Hungria em 1956, Guerra do Suez em 1956, a crise dos mísseis em 62, a Guerra do Vietnã, que foi uma das únicas guerras que os Estados Unidos perderam na vida, que o único lugar no mundo que os Estados Unidos ganhou a Guerra do Vietnã foi no Rambo, tá? Em 1966, a invasão da Tchecoslováquia, tá? Esse nome difícil, não sei pra que colocar uns nomes difíceis desses. Em 1968, e na América Latina, sucessivos golpes de poderes, tá? A nossa ditadura militar, pessoal, ela aconteceu nesse período aqui, ó, período de Guerra Fria, tá? Sob influência dos Estados Unidos, com a desculpa da ameaça comunista que estava assombrando o país, que não tinha porra nenhuma, tá? Não pode me denunciar pelo palavrão. Titia proíbe. Um aspecto que deve ser destacado, pessoal, nesse período pós-guerra é a intensificação da crise e, na prática, o colapso do antigo e desgastado sistema colonial. Para alguns desses países estavam dadas as condições para deflagrarem os seus movimentos de libertação nacional, mesclando os mais ou menos explicitamente com os projetos políticos inspirados no crescimento da influência do socialismo. Preocupava o mundo o crescimento da influência do socialismo, tá? Como resultado desses movimentos de emancipação mais intensos durante os anos 70, a ONU, que se consolidara no papel de estrutura funcional desse novo sistema, a ONU, pessoal, ela tem uma única missão: não deixar o mundo entrar numa terceira guerra mundial, tá? Antes da Segunda Guerra Mundial também teve o Pacto das Nações, não tive porra nenhuma. Por quê? Porque teve a Segunda Guerra Mundial. A ONU tá conseguindo segurar mal ou menos até agora, tá? Mas já tiveram momentos de tensões muito grandes, inclusive dentro da própria Guerra Fria. Esse sistema, pessoal, ele passou de 51 países membros quando a sua criação foi em 1945 para 120 em 1970. Então o pessoal estava realmente preocupado com o que estava acontecendo no mundo. A criação da ONU, pessoal, em 1945, ela expressou a dupla face dessas transformações na política internacional. A primeira, porque representou a mais importante experiência institucionalizada desse sistema que superava, desse modo, a sua natureza de simples concertação interestatal. A galera achava que diplomacia resolvia. Pô, você acabou de sair de duas guerras, praticamente uma no rabo da outra, e vai achar que diplomacia resolve? Precisa ter um órgão que regulamenta isso daí. O ser humano é burro. E a gente precisa constatar isso, ter em mente isso, para não fazer burrice sempre, tá? Por isso que existe a ONU, para tentar colocar a mão no freio, colocar o dedinho lá dentro do cano da arma dos Estados Unidos,
como aconteceu os enfrentamentos com Putin, por exemplo, como aconteceu os enfrentamentos com o doidão lá da Coreia do Norte, que eu esqueci o nome dele agora, mas que o cara tava louco já, pronto para soltar missa em todo mundo. Então a ONU, ele tem esse papel de segurar essas guerras que têm potencial de se tornarem mundiais. Com o conhecimento de armamento bélico que o mundo tem hoje, pessoal, uma terceira guerra mundial poderia explodir literalmente o planeta, ok? Logo depois da construção da bomba e da liberação da bomba de Nagasaki, o cientista responsável, o físico responsável pelo projeto Manhattan, que foi a construção e o estudo da bomba atômica, que foi o Oppenheimer, ele falou uma frase muito célebre que ele disse que a bomba atômica fez a física conhecer o pecado. E ele não está errado, porque a energia nuclear ela é uma coisa linda. Pegaram essa coisa que é maravilhosa e transformaram numa bomba que matou centenas de milhares de pessoas, tá? Inocentes, crianças, idosos, pessoas que não estavam nem aí para a guerra, que não tinha nada a ver com isso. E logo depois dessa frase célebre do Oppenheimer, perguntaram para o Einstein, falaram assim, Einstein, qual que é a sua perspectiva para uma terceira guerra mundial? Ele falou assim, gente, a terceira guerra mundial eu não sei do que se trata, mas a quarta será a paus e pedras. Por quê? Porque não vai sobrar nada desse planeta, nada de nada que conhecemos. A gente vai ter que recomeçar do zero se tiver uma terceira guerra mundial, ok? A segunda fase de estudo que a gente acabou de falar, pessoal, é porque essa institucionalização ela mantinha e explicitava um novo equilíbrio de poder, no qual ficava preservado o papel proeminente das grandes potências, ao lado do reconhecimento formal do princípio que assegura a igualdade entre todos os estados. Ou seja, mesmo as grandes potências, elas não deveriam ter um papel predominante, proeminente em relação aos outros países quando a questão era decidir o melhor para o planeta. O mundo em 1945, segundo a ONU. Países fundadores da ONU, que a gente tem aqui, ó, nesse verdinho mais esquisito aqui, tá? Países aliados à ONU após a criação, a gente tem em laranja aqui, ó, esses países aqui, a gente tem mais alguns. Territórios que em 1949 estavam sob a administração da ONU, ó, nós aqui, ó. Territórios administrados pelo mandato das Ligas das Nações, que foi o que acabou anteriormente, que tem só um país aqui na África. Outros territórios dependentes, que é esses em vermelhinho aqui. Os estados sob tratado especial com membro da ONU. A ONU estava comandando, em resumo. E os estados não membros, tá? Tá aqui os estados que não eram membros. Inclusive a gente tem a Itália aqui, ó. Como que a gente sabe reconhecer a Itália no mapa? Parece uma bota. A adesão da ONU em número de países ao longo do tempo. Entre 40 e 50, que foi quando acabou a guerra e teve a criação da ONU, tivemos 57 países. Entre os anos de 1950 e 1960, 23 países. Depois da sua criação, o maior pico que a gente tem aqui é entre 1960 e 1970, com 43 países. E até a gente chegar aqui em 2000, 2005, onde a gente teve apenas 5 países se aliando à ONU. Tomando todo esse contexto político mundial desse período de 1945 a 1970 como sendo emblemático da constituição do que a gente denomina uma ordem mundial contemporânea, a gente pode sublinhar alguns pressupostos e características predominantes dessa ordem, tentando entender principalmente a mais peculiar de todas, pessoal, que é a característica bipolar desse mundo. Os clássicos das teorias de relações internacionais modernas, eles expressam um razoável, vamos focar nessa palavra aqui, razoável consenso quanto aos seus pressupostos essenciais. Eles formularam as suas teorias justamente no ambiente político que se constituiu a partir dos 30 anos do século passado. Ou seja, eles estavam inseridos naquela atmosfera, você está vendo de dentro, você está com a perspectiva de dentro. Você precisa ter um olhar de fora para você poder ter um entendimento um pouco maior disso aqui. Para eles, uma ordem internacional é a expressão das relações entre estados soberanos que operam as suas políticas externas com duplo objetivo. Em primeiro lugar, para assegurar, acima de tudo, seus próprios interesses nacionais, isso é óbvio e acontece com todo mundo. Em segundo,
para operar politicamente com vistas à manutenção de um equilíbrio de poder, para com ele conseguir operar em relativa segurança das suas políticas exclusivas, ou também aquelas que são compartilhadas com aliados circunstanciais ou permanentes. Então, pessoal, era fácil, de certa forma, entrar em um consenso, porque era simples o que eles queriam. Duas coisas: assegurar os interesses nacionais e conseguir operar em segurança as suas políticas, que eram exclusivas e compartilhadas com seus aliados. Então isso gerou uma tensão muito grande. É isso que é objeto de estudo até hoje. Como que conseguiu ter uma balança tão equilibrada em relação a interesses, com dois interesses tão gritantemente diferentes, tá? Essa nova ordem mundial, pessoal, tem um fundamento filosófico muito grande e que a gente vai continuar estudando nos próximos vídeos. Façam as atividades, gente. Por favor, façam as atividades, tá? Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Te amo a todos vocês. Um beijo no coração. E façam as atividades. As atividades. Façam as atividades.